A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez no nosso programa Nós Servimos. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com uma figura da casa, aqui da Rádio Imperial. Há um ano que eu estou querendo bater um papo com ela. Tu acredita, Lucas? Há um ano, rapaz. Agenda assim superlotada. A mulher mais requisitada do que o prefeito municipal da cidade, que também não aparece em lugar nenhum, mas ela ainda aparece. Né? Bom dia, Silvana Coelho. Fazendo jus ao meu bordão. Oi, gente! Oi, gente! Um prazer estar aqui. Silvana, nós hoje vamos bater um papo aqui com a Silvana, professora, radialista, autora de livros, né? Nós tínhamos também marcado aqui com a dona Elci Ellen Loureiro de Carvalho, que é a coordenadora do projeto Petrópolis da Paz, mas ela não apareceu até agora, não deu nenhuma satisfação também, mas não tem problema. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui, o programa inteiro com a Silvana, vamos morrer de rir, temos certeza disso. Né, Silvana? Silvana, quem é Silvana Coelho? Poxa vida, você me prometeu que seria bonzinho, né? Pô, eu sou bonzinho. Difícil definir. Na verdade, você agora colocou uma situação muito interessante. Em 21 anos de vida pública, eu sempre falei na terceira pessoa por conta do meu projeto com idosos. Desde o ano passado, desde o lançamento do livro, que eu falo na primeira pessoa. É muito tá vendo? E assim, ainda não me acostumei. Quem é a Silvana Coelho? Pessoa tímida, acredite se quiser. Só faz o que acredita. Convicção nas coisas. Determinada. Destemida. Isso é muito importante. Só faço o que acredito, Paulo. Eu acho que essa é a minha característica principal. Ser determinada e só fazer aquilo que eu acredito. Eu acho isso muito importante, a gente ter uma linha de raciocínio, acreditar naquilo e partir com aquilo para conseguir os nossos intentos. Onde você mais se realiza? Em qual das suas atividades? Por quê? Pois é, né? Eu sou movida à paixão. Você tem tantas atividades, qual é aquela assim que você se realiza mais? Elas se interligam muito, né, Paulo? Eu confesso a você que ser comunicadora é um grande desafio. Eu sou completamente apaixonada pela comunicação, mas isso exige uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque o que a gente diz aqui vira lei. Vira lei, né? Vira lei. E as pessoas abordam você, né? Então, eu tenho esse cuidado. Mas a comunicação, de modo geral, eu adoro gente, adoro lidar com gente, ouvir pessoas, aprender, ensinar. Então, é difícil eu dizer assim o que eu mais gosto de fazer, porque é tudo muito interligado, né? O programa de rádio, TV, as palestras, o livro. Hoje, se eu pudesse, assim, me dar ao luxo, eu teria um patrocínio para eu estar em casa escrevendo 24 horas por dia. Ah, mas é gostoso, né? Porque é um grande prazer. Não que eu não goste das outras coisas, sim, adoro. Sim. Adoro. Mas eu acho que na escrita a gente se projeta muito, né? É verdade. A gente se transpõe para o papel. Muitas das vezes criamos personagens. Desculpa, é a tossezinha bandida. Criamos personagens e nós somos esses personagens muitas das vezes no livro retratado, né? Sim, sem dúvida. Existe uma mistura, né? Uma simbiose. E eu custei muito a entender quando você, às vezes, quando eu ouvia, às vezes, um autor, seja de livro, de novela, filme, que ele dizia assim, a obra teve vida própria. Porque tem um determinado momento que não é mais você que está escrevendo, não é, aquilo te toma de uma maneira tão fascinante, que você já não sabe mais quem é o criador, quem é a criatura. A criatura, exatamente. Né? Há uma simbiose, né? Sim. Total, né? Uhum. Silvana, o que é ser, entre muitas coisas, você é também uma turismóloga. O que é isso? Pois é, eu me formei, né? Eu fiz faculdade de turismo. Uhum.
Na verdade, porque eu era professora, você sabe disso, e muito apaixonada por crianças e apaixonada pela cidade e pelas estradas. Então, na época, eu decidi fazer a faculdade de turismo porque eu queria, de fato, ter um trabalho voltado com isso, mas ligado a turismo educacional, que durante um período foi a minha linha de atuação. Eu montava projetos... turismo educacional são projetos... voltados para as crianças, para as escolas. Uhum. Na ocasião não existiam redes sociais, não existia internet. Então, a única referência que as pessoas tinham para montar alguma coisa ligada a turismo era o Guia 4 Rodas. A não ser se você tivesse a formação de turismólogo, para que tivesse todo um trabalho de pesquisa. E durante um bom período eu trabalhei com escolas, criando pacotes mesmo turísticos, levando a criançada aí para várias coisas. Mas depois a vida me levou para a terceira idade e aí tudo mudou. E ainda na primeira idade, ela já está trabalhando com a terceira idade. Ora. Na primeira foi ótimo. A gestora do projeto Maturidade, o que é o projeto Maturidade, Silvana? Pois é, o projeto ele passou por algumas fases, né? Num primeiro momento, essa gestora, ela se engajou na causa porque ela se apaixonou pela questão do envelhecimento. Há 20 anos atrás, quando você falava de uma pessoa com 50 anos, ela era considerada idosa, não é? Sim. Hoje não está nem na terceira idade. Aliás, isso parece que surgiu uma nova... Quarta idade. Uma nova, agora, divisão das idades, Quarta né? idade. A quarta idade, né? É. Que a pessoa passou dos 30 aos 60 anos, passou a ser... de maturidade. Adulta. Adulta, exatamente. 60 aos 80, terceira. Aí sim é que passou a ter as classificações. As classificações. Interessante isso. Muito interessante. E o projeto antes, ele tinha uma amplitude, né? Até por conta de que a realidade social, política, né, do nosso país era muito diferente. E aí você conseguia ter projetos que demandavam outras atividades. O projeto ele tinha outras vertentes, não era? Ele tinha aula de dança, de canto, tinha coral, tinha teatro, internet, porque isso tudo tinha patrocínios. Hoje cada vez a coisa vai ficando, porque qual é a proposta do projeto Maturidade? É a isenção do pagamento. O idoso não paga nada para frequentar, né? Vamos dizer assim. E durante muito tempo eu tive bons patrocínios que proporcionavam. Hoje a gente só tem o baile da felicidade. Nesse momento. Só acontece o baile da felicidade. Quando é que ele acontece? Ele acontece toda segunda quarta-feira de cada mês. Aonde? No Clube Petropolitano. No Petropolitano. Atualmente patrocinado pela Prefeitura. Eu trabalhava com o projeto Maturidade em 10 cidades. Durante 9 anos, eu coordenava o projetão por uma rede de supermercados grande, nos patrocinava, então era muito tranquilo. O trabalho, ele tinha uma outra linha, né, de atuação. Hoje está difícil conseguir esses patrocínios, né, Silvana? Muito difícil. O país entrou numa situação em que patrocinar alguma coisa está de uma dificuldade muito grande, né? E por conta de tanta falcatrua também. Falcatruas, melhor dizendo, até um projeto que às vezes está dentro da lei, você tem que burlar a lei para conseguir. Exato. Então, para mim, é muito complicado trabalhar dessa maneira. Então, eu prefiro não fazer. Você também é uma pessoa voltada ao empreendedorismo em Petrópolis. Como você atua nesse aspecto? Pois é. Paulo, você viu que eu futuquei, né? Futucou, você vasculhou a minha vida toda, né? Tá vendo? Essa questão do empreendedorismo... Você pensa que é só você? Não é não, né? Eu também faço. Fica vasculhando. Tem muito a ver com essa coisa de sobreviver. Você sobreviver de forma digna num país, num estado, numa cidade, onde, às vezes, as opções e as oportunidades nem sempre são igualitárias. Então, com isso, muitas vezes, nas adversidades, eu me reinventava. E, quando eu vi, eu me descobri uma empreendedora, na verdade, desde criança. No colégio, eu conto isso na minha palestra. É interessante, fale sobre isso. Pois é, no colégio... Porque as pessoas, às vezes, Silvana, precisam ter exemplos para que elas possam também se identificar com alguma coisa e dizer, não, eu também consigo fazer isso. Exatamente. Só não vão porque não têm coragem. É. Então, precisam, às vezes, que as pessoas mostrem a elas
Como é que elas se descobriram para que essas pessoas também se descubram. E você falou um detalhe, é muito mais pela falta de coragem do que pela competência. Não, é lógico. Não estamos falando de recurso financeiro. Não. É coragem, é se atirar. Exato. Que eu acho que é isso que tem que acontecer muitas vezes. Você disse que quando criança... Então, quando eu era criança, eu tive uma educação muito comedida financeiramente, mas nada nos faltava. Uhum. Mas era uma criação, eram 3 filhos. Meu pai e minha mãe assalariados, trabalhavam para nos sustentar. Tivemos tudo que uma criança merece ter, comedidamente. E nós levávamos merenda para a escola. Me lembro dessa época. Merenda. Eu também levei muito. O pão com goiabada, horrível, o pão com detestava banana, pão com goiabada. Minha mãe obrigava. O pão com pão, como diz um amigo meu. E aí, o que aconteceu? Eu estudava no Colégio Rui Barbosa. E aí, colocaram uma cantina na escola. E o top da merenda era a Coca-Cola com cachorro-quente. Quem chegava ao suprassumo de poder comprar Coca-Cola com cachorro-quente era rico. Obviamente, eu não tinha dinheiro para isso. Certo. O que eu fiz? Eu me ofereci para trabalhar na cantina na hora do recreio. Então, todo dia, na hora do recreio, ao invés de eu brincar, eu ia para a cantina e ajudava a vender. Com isso, eu ganhava o meu cachorro-quente e a minha Coca-Cola. Esse foi meu primeiro, meu primeiro empreendimento. Tá vendo? Pois é. Meu primeiro empreendimento foi aí, foi na escola. Porque eu queria uma Coca-Cola e um cachorro-quente. Tá certo. E consegui, né, dignamente. Depois, o meu primeiro emprego foi na escola da Maria Angélica Saerp. Ah, sim. A que famosa também, escolinha de arte. Que eu tive a oportunidade de ir lá ser professora do seu filho. Quer dizer, eu era estagiária, mas eu me considerava professora. Lá também foi por conta da dificuldade. Eu estudava pela manhã no colégio e eu queria fazer formação de professores junto com a mesma turma. Era jardim de infância. Comecei no Rui Barbosa muito jovenzinha, com 3 anos de idade. E no ano, quando eu me formei na antiga 8ª série, surgiu o curso de formação de professores na escola. Eu fui da primeira turma no Colégio Rui Barbosa. Falei, não, eu quero continuar. Só que naquela época, chegava a 13, 14 anos, tinha que trabalhar, né? Trabalhar durante o dia, estudar à noite. Mas eu me recusei, eu falei, não, eu quero continuar com a minha turma. Aí eu fui de porta em porta nas escolas, já que eu ia fazer formação de professoras. Eu fui a primeira estagiária remunerada da nossa cidade. Eu ganhava meio salário mínimo na escolinha da Angélica, para trocar as fraldas dos bebês. Inclusive do bebezão do meu filho. Do Nicolas. Né? Que ele gosta muito de você. Pois é, nos reencontramos. A vida nos fez nos reencontrarmos. Traça caminhos que a gente, né? Volta e meia tem que se depara justamente com isso. Pois é. Você tem uma agenda super lotada. Rádio, TV, Petrópolis, Teresópolis, dona de casa. Como ter tempo para tudo isso, Silvana? Joaquim Eloy, nosso querido professor historiador, ele sempre diz uma frase que diz assim, só arruma tempo quem nunca tem tempo. É verdade. E é verdade. Eu gosto tanto de trabalhar, de fazer as coisas. Na verdade, eu gosto de criar, sabe, Paulo? E realizar. Não adianta você ter uma grande ideia e não realizar. Que acaba que o tempo, ele acontece. Eu durmo pouco, eu durmo 4 horas por noite, quando durmo. Então, eu acordo cedo, dá para produzir, dá para fazer. Não, se eu dormir 4 horas, eu vou... vai ser uma tristeza. Eu durmo 4 horas. Eu durmo tarde. Uhum. Isso realmente, eu durmo muito tarde. Eu não durmo antes de meia-noite de jeito nenhum. Mas consegue fazer... Se eu estiver antes de meia-noite na cama, eu estou doente. Mas eu tenho que dormir pelo menos 8 horas. Que sorte 6, a sua. 7 horas. Agora me dou o luxo disso. Porque eu também já levantei muito cedo. Eu sei. Eu descia para o Rio no ônibus de 6h40. Né? Quer dizer, então, eu levantava muito cedo, realmente. Mas eu tenho inveja de quem consegue dormir. Deve ser muito bom dormir. Dormir é ótimo. Deve ser bom. Eu não sei o que é dormir. Gostoso. Eu não desligo, Paulo. Mas minha cabeça também continua trabalhando. Eu, às vezes, levanto cansado. Acredito. E eu já tive que resolver esse tipo de problema e não consigo. Porque realmente eu sou meio elétrico às vezes.
Mas aqui quem está sendo entrevistado é você. Um dia a gente vai trocar, eu que vou te entrevistar. Bolas, pode ela ser? Tá querendo entrevistar. Estou querendo inverter aqui o jogo. Pode. Quer dizer que você arranja tempo para tudo isso. Arranjo. O que você faz em Teresópolis? Então, Teresópolis hoje, quer dizer, eu já trabalhei muito em Teresópolis em função do idoso. Hoje, por causa do livro, né, como eu realizo as palestras, e eu fiz essa palestra motivacional dentro de um hospital chamado São José, em Teresópolis, que ela teve um desdobramento de outras atividades. Então, por causa disso, eu vou muito a Teresópolis, a trabalho e também para rever grandes amigos. Uhum. Bom, nós vamos fazer um intervalozinho aqui. Antes, porém, do nosso intervalo, eu quero aqui comunicar que eu acabo de receber aqui um pedido de desculpas da dona Elce. Paulo, meu querido, liguei para a Elce, a Cléo que está mandando aqui, justificando, liguei para a Elce, ela está pedindo milhões de desculpas, o marido dela foi para a UTI. Nossa. E ela, com a correria, esqueceu de te avisar. Contamos com a sua compreensão, beijos e obrigado pelo carinho de sempre. Foi a Cléo que me indicou bater um papo com a dona Elce. E realmente são coisas que acontecem. Sim, imprevistos acontecem, sim, né? Sim. Então, nós esperamos que ele se recupere o mais prontamente possível. E está justificada a ausência da dona Elce Ellen Loureiro de Carvalho, que é a coordenadora do projeto Petrópolis da Paz. Nós teremos a oportunidade de entrevistá-la em outra ocasião. Bom, vamos lá. Vamos faturar. Vamos faturar, é ótimo. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvinte da nossa Rádio Imperial, aqui estamos hoje batendo um papo com a nossa colega de rádio, né? A professora radialista, autora de livros, dona de programa de TV, turismóloga, gestora do projeto Maturidade. A mulher tem 1001 atividades, né? Mas é isso aí, Silvana Coelho. Lembrando mais uma vez que nós íamos entrevistar, como nós tínhamos anunciado, a senhora Elce Ellen Loureiro de Carvalho. Infelizmente, com o problema do marido dela que está na UTI, ela não pôde comparecer, justificada a sua ausência. Muito bem. Silvana, como é a autora dos livros? Então... Agora não quero saber da Silvana. Quero saber como é a autora dos livros. Eles retratam sempre experiências vividas por você? Não necessariamente por mim. Elas são baseadas nas minhas histórias de amigas, ouvintes, idosas. Como eu falei, eu adoro ouvir. Uhum. E ao longo desses anos todos, né, na minha trajetória profissional principalmente, eu sempre ouvi muitas histórias. E sempre contei essas histórias em roda de amigos. Uhum. Pô, aconteceu isso assim, sem citar nomes, lógico, né? Lógico. E as pessoas achavam engraçado. Enfim, isso tudo ficou arquivado na minha cabeça. Só que agora tem acontecido o seguinte, eu tenho sido abordada por homens amigos, ouvintes, telespectadores, que contam suas histórias e me pedem para escrever a versão masculina do livro. Porque eles querem também... Só. Pois é. Eu acho fantástico isso. É fantástico. Eu não sabia. Quer dizer que brevemente nós teremos um livro sozinho ou mal acompanhado? Possivelmente. Você decide? Eu não tinha noção do que isso, o desdobramento disso tudo, Paulo. Estou sendo muito sincera. Eu não tinha noção que eu ia mexer com a cabeça de tantas pessoas. E, ao contrário do que muitos pensam, eu tenho muitos relatos de mulheres vítimas de violências que não necessariamente são mulheres de classe social inferior, não, culturalmente. Isso muito daí, pelo acontece contrário. em qualquer classe isso acontece social. Em qualquer Até classe. Na alta sociedade acontece isso, eu conheço casos homéricos. Mais do que as pessoas possam imaginar. E assim, eu não tive essa pretensão de virar coach de relacionamentos. Não foi isso. Mas acabou que hoje as pessoas olham e acham assim, como se eu fosse realmente uma consultora de relacionamentos. É engraçado isso. É interessante. Ser autor, às vezes, nos transmite essa responsabilidade, porque muitas pessoas não entendem como arte e acham que a arte imita a vida. Pois é. Né?
Agora, eu não sabia que era tão bom. É muito bom. É muito bom. Eu volto a dizer, né? Eu costumo dizer aqui na rádio, sempre que eu estou com a bola muito cheia, eu recorro à oração de São Francisco de Assis, para ele baixar minha bola. Certo. Para me colocar no meu devido lugar. Por conta da responsabilidade que nós temos com quem nos escuta, com quem nos assiste, com quem lê o que nós escrevemos. Então, isso é o ponto principal. Tem como premissa ter esse cuidado. Mas, se eu disser a você que a Silvana, escritora, não ficou totalmente fascinada por esse universo, eu vou mentir. Porque eu sou totalmente fascinada por esse universo. É legal, é muito legal, né? É muito satisfatório você conseguir colocar no papel, ter a capacidade de transmitir aos leitores aquilo que a gente realmente está sentindo. Eu acho isso de uma importância muito grande. Eu sempre gostei muito quando eu escrevia em jornais aqui em Petrópolis, e às vezes as pessoas me encontravam na rua, pô, Paulo, gostei muito daquela tua crônica, gostei muito daquele seu comentário acerca daquilo. Isso realmente satisfaz o ego da gente, né? Porque demonstra que a gente está conseguindo transmitir aquilo que a gente realmente sente, né? O sucesso do livro, Sozinha ou Mal Acompanhada, você decide, foi um marco na sua vida? É um antes e depois. Eu tenho algumas pontos de viradas na minha vida. Coincidentemente, nas décadas. A minha vida acontece em décadas. Com 30 anos, eu tive um ponto de virada. E aí o projeto Maturidade passou a existir, de fato. Aos 40, eu tive um outro tipo de ponto de virada no sentido pessoal. Mas você já tem mais de 40, menino? Completo 50 agora em março. Tá de brincadeira aí, ó. Ele é bonzinho, Aí, né? Só fazer as contas, quando é que eu dei aula pro seu filho, que você vai... Não quer dizer nada. Você era criança. Mas assim, qual foi a pergunta mesmo? Que eu me perdi? Se o sucesso... Se o ponto de virada? É isso. É uma mudança de que eu estou me preparando até, você me perguntou ainda há pouco o que eu mais gosto de fazer, né? Dentro de tantas atividades. Eu confesso a você que muitas coisas eu tenho filtrado hoje, para poder dar conta e principalmente me dar o luxo de fazer o que eu mais gosto. Teremos mais uma Silvana Coelho escritora? Deus te autora? ouça. Sim, em breve. Estamos já esboçando algumas outras coisas aí. Isso é bom, isso é bom. Né? Não pode adiantar nada, né? Essa a gente gosta de fazer um suspense, né? Em breve, cenas dos próximos capítulos. Mas vai sair o Sozinho ou Mal Acompanhado? A ideia, assim, as pessoas estão me pedindo Sozinho ou Mal Acompanhado, mas como eu estou num projeto, eu estou envolvida num projeto maior com o próprio livro, o livro está tendo uns desdobramentos, além da palestra que existe hoje, ele levou para um outro caminho. As pessoas estão querendo esse livro de outra maneira, sendo roteirizado. Então, o livro hoje está sendo roteirizado, tanto para teatro quanto para TV. Mas nós vamos falar sobre isso. Já que tocamos nesse assunto, vamos falar sobre isso. Quer dizer que nós, em breve, teremos uma peça também sobre o livro. Também sobre o livro. Adaptação. Você que vai fazer a adaptação? Juntamente com uma equipe, né, que tá conosco, o pessoal do curso de teatro da Tatiana Mesquita. Temos Lael, a Tatiana. Lael é um conversa fiada. Chama ele aqui, ele não vem. Acho que ele está com medo de mim. Ele é muito, muito ocupado também. Ocupadíssimo. É outro também. Mas, assim, a gente está fazendo essa adaptação para algumas situações, mas eu não posso adiantar muito. Só tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que eu fiquei muito feliz. Por conta dessas adaptações e de todos esses desdobramentos, que eu não vou entrar em detalhe, mas eu prometo que eu vou vir aqui em primeira mão para falar com você. Eu fiquei muito feliz porque eu tenho prestado atenção em atores da nossa cidade. E, curiosamente, eu assisti uma peça e fiquei encantada com a atuação de um rapaz. Eu falei, poxa vida, se algum dia realmente esses outros projetos se concretizarem, eu quero esse rapaz trabalhando conosco. E, para minha surpresa, feliz surpresa, é o Nicolas, seu filho, que foi meu aluno. Que eu tenho um carinho por ele desde sempre, porque era uma criança adorável. Ele era adorável.
E agora, essa semana, fui abordada por ele. Eu não sabia que aquele ator que eu tanto gostei, que eu comento sempre, eu falo, eu quero aquele Romeu no nosso projeto. Pois é. Eu quero aquele Romeu. Na peça E Romeu é o e seu Julieta, filho. ele foi o Romeu. Pois Romeu é. contemporâneo. Contemporâneo. Né? Brilhante, brilhante. Eu também achei que ele foi muito legal. Ele me surpreendeu. Brilhante. Né? Às vezes os filhos surpreendem a gente. Né? Eu fiquei muito comovida quando ele me abordou e falou que eu falei, eu sei, você é o Romeu. Mas eu falei, não, mas você é o Nicolas. Eu não acredito. Que coisa, né? Como a vida... A vida, às vezes, traça caminhos, vai lá, vem aqui, né? É interessante mesmo. Mas, realmente, eu também fiquei contente de saber que ele vai, possivelmente, trabalhar aí nesse teu projeto aí também. Ô, Silvana, as situações limites e decisões importantes são os principais pontos focados nessa sua obra? Olha só, Que tipos de situações e decisões você aborda no teu livro? No livro, ponto de viradas de mulheres que deram a volta por cima. Seja num relacionamento... Porque, assim, as pessoas atribuem a violência, não que seja somente, mas muito mais ligada à violência física. E muitas das vezes à violência moral, verbal, emocional, financeira. Pior. Dói muito mais. Porque ela é velada. Exatamente. E às vezes é diária. E a pessoa nem percebe. É. Então, o livro ele tem pontos de viradas de várias mulheres que em determinada situação chega, não quero mais isso para mim. E não quer dizer que depois elas não tenham sido bem-sucedidas em outros relacionamentos. O livro não fala de mulheres que ficaram frustradas, sozinhas. Não é isso. São mulheres que decidiram a não ficar com alguém a qualquer custo, porque a sociedade é muito cruel. Às vezes a sociedade te cobra situações, assim, só um padrão, né? Um parâmetro de felicidade, de exemplo. O exemplo tem que ser a mulher que é casada, que tem filhos, que tem uma profissão. Aí essa está dentro do padrão que a sociedade gosta. Você precisa ter alguém ao seu lado, nem que seja qualquer alguém. Isso é muito cruel, muitas vezes. E com esse mundo todo líquido que nós vivemos hoje, as relações estão muito líquidas, muito mais líquidas do que sólidas, apesar da tecnologia nos aproximarmos assim, nós nos aproximamos. Mas ao que se deve isso, Silvana? Como que a gente sentiu que a sociedade mudou tanto o seu comportamento? Os homens, ao invés de, vamos dizer assim, ficarem mais civilizados, se tornaram mais brutos, mais descorteses, mais estúpidos, mais agressivos com as mulheres. Por que isso? Eu acho autoafirmação, assim, o que é? Eu acho que é um misto de muitas coisas, sabe, Paulo? Teve a questão da mulher na sua busca pela igualdade, no melhor sentido da palavra, não estou falando aqui de feminismo. Aliás, assim, quando se fala de empoderamento, empoderamento no sentido de empoderamento pessoal. É isso que é bom deixar claro, porque as pessoas é muito pensam diferente. Que empoderamento é a mulher se tornar a gestora, a matriarca. Nada disso. Empoderamento é o homem que também se faz valer seus direitos. Exatamente. É a pessoa que tem as suas escolhas, né, na sua vida. Eu, particularmente, sou contra, por exemplo, essas leis todas de feminismo aí. Eu acho isso uma babaquice, porque eu acho que todos são iguais perante a lei. Ponto. Se a lei fosse aplicada para todo mundo, matar um homem ou matar uma mulher é a mesma coisa. A mulher, para mim, não tem diferença. Exatamente. Então, eu acho que todos são iguais perante a lei. Então. A lei deveria ser feita assim. Não me interessa se o cara é homo, se é bi, se é tri, se é poli, se é o diabo a quatro. É ser humano. É ser humano. Então, ele tem que ser respeitado enquanto ser humano. Eu sou a favor disso. Simples assim, né? É a única coisa. Eu acho que a mulher pode exigir qualquer lugar na sociedade. Só não pode querer ser um homem. Exato. A mulher tem que continuar sendo a mulher. A fêmea. Aquela que agrada aos olhos do homem. Que é um colírio para os nossos olhos. Ela pode estar no mercado de trabalho, Exatamente. Mas ela pode continuar e deve continuar sendo mãe, Exatamente. sendo feminina. Né? Então, assim, eu acho que essa confusão toda que foi feita, essa mistura de valores, de briga por espaços, é que se dá esse desrespeito todo exato. também. Porque aí a mulher que não é mais mulher
E nós não estamos falando aqui de opção sexual, estamos falando de postura. Postura, exatamente. Postura, né? Exatamente. Então, é tanta confusão. E essa situação do mundo que você hoje tem um acesso tão grande à informação. Você está tão próximo das pessoas e, ao mesmo tempo, tão distante. Certo. Dificilmente você hoje está a uma mesa sem que esteja com seu celular ligado e falando com tantas outras pessoas. As pessoas não conversam mais, Paulo. Não, as pessoas chegam ao cúmulo de estarem sentados na mesa, uma de frente da outra, falando pelo celular. Sim. Pelo WhatsApp. Eu nunca vi isso. Sim. Isso é coisa de maluco. É coisa de maluco. Então, é por isso que eu acredito, não querendo ser dona da verdade, muito pelo contrário, mas, assim, por tudo que eu escuto, esse desrespeito ao próximo é muito em função disso também. Primeiro, essa busca incessante em ter. Uhum. E também não quero Hoje, ser hipócrita. as pessoas não querem ser, querem ter. Ter. Essa cobrança. A vida ficou muito mais cara. E por conta da vida estar mais cara, as pessoas acabam sendo mais exigidas, né? Elas se exigem mais para que conquistem determinadas coisas. Exato. Então, essa coisa desenfreada mesmo do consumismo, eu acredito que também tem a ver com essa violência. Perfeito. Silvana, você está trabalhando num novo livro? Estou. Está. Né? Estou. É ficção ou é Relacionamento. Relacionamento. Relacionamento, que é o que eu gosto. Eu gosto muito. Como eu gosto muito de gente, eu acabo que eu pego essa linha de raciocínio, sabe? Assim, porque eu gosto muito. Serão situações que você tomou conhecimento, vividas? Sim, sim. Quero fazer desse mesmo... Deve ser legal. É muito engraçado. Hoje existem as duas situações. As pessoas me contam as suas histórias e outros, quando estão contando, olham para mim, opa, vou contar essa história para você, não. Pois é. Agora, é muito interessante isso. Isso deve ser mesmo. E como eu lido com eu lido assim com vários universos. Desde o adolescente, eu gosto muito de lidar com adolescente, como pessoa da quarta idade. Então, eu tenho histórias variadas, assim. Tão... Essa gama de experiências, né? Seja o jovem. Agora, uma conclusão, eu cheguei. Eu posso dizer. Pode ter tecnologia, podemos correr atrás do dinheiro, a vida mudou, os valores mudaram, mas as pessoas ainda estão em busca de um relacionamento. As pessoas não desistiram de amar. Não desistiram. Não desistiram de amar e, principalmente, serem amadas. Isso é um fator que realmente cria um diferencial, né? Porque realmente eu pensava até pelo contrário. Mas agora, você falando isso, a gente... Porque, na verdade, o que Porque move a gente hoje escuta a juventude dizendo, né? Eu quero ficar, né? É o ficar. É o ficar, né? O negócio de ficar é tão estranho isso, né? Porque o ficar não representa absolutamente nenhum tipo de sentimento. Você fica por uma mera casualidade, né? Então, você me dizendo isso, eu até estranho. O que mudou foi assim, aí eu vou valer, não vou para a juventude, não. Eu vou para a meia-idade. Essa meia-idade divorciada, essas relações... O que mudou foi o modo de encarar os relacionamentos. E essa adaptação é que é muito difícil. Para quem está fora do mercado, quando eu digo fora do mercado, é quem não está casado. Quem está na pista, é muito feio falar isso. Sim, quem está disponível, sim. É muito difícil hoje você se relacionar, porque o mundo mudou e, consequentemente, as relações mudaram. Mas a busca continua sendo a mesma. No fundo, todo mundo quer o seu pé, o seu chinelinho para o seu pé cansado. Sim, sempre tem um chinelo velho para a gente calçar. E não é metade da laranja porcaria nenhuma. Você precisa ter alguém inteiro. Não tem que ter metade. Você é inteiro. Tem que ter alguém inteiro. Realmente, vendo por esse prisma, é real. Ninguém é metade. Já começa errado aí. Entendeu? Mas justamente, eu acho que são esses aspectos que, às vezes,
criam óbices para que o casamento seja realmente total. Né? Quando já eu achei a minha metade da minha laranja, metade da minha maçã, metade lá da fruta que for, ou a tampa da panela, tem várias né? designações, né? Será? Não é por aí, né? Não, você tem que estar inteiro para ter condições de amar inteiro e ser amado inteiro. Silvana, como é que é ter um programa semanal na TV Vila Imperial? Viver bem. Um programa líder de audiência no horário. Né? É uma responsabilidade grande, não é? Na verdade, eu relutei muitos anos para ter um programa de TV por conta dessa responsabilidade. Porque eu já faço aqui um programa semanal e a gente já tem a responsabilidade com os nossos ouvintes, né? De levar as coisas ao ar. Não só por entrevistas, mas também pelas pessoas que a gente traz. Não posso caçar qualquer um ali na rua e dizer, vamos lá fazer entrevista. Não é por aí, né? Eu imagino que na TV também você tenha dificuldades. Muita dificuldade nesse sentido por conta da responsabilidade. Se eu quisesse fazer qualquer coisa, tudo bem. Igual, se você quisesse chegar aqui e fazer qualquer coisa, você não ficaria preocupado em ter sua pauta, em preparar tudo. Não, eu preparo uma pauta. Se vai chegar o seu convidado, se não vai. A gente, na hora que vai entrevistar uma pessoa, você tem que conhecer pelo menos alguma coisa da pessoa. Você não pode sentar aqui, e aí, como é que é? E foi. Até para ser respeitoso, né? Exatamente, né? Mas assim, a TV também é uma outra linha, né? De comunicação, uma outra forma de você se comunicar, fascinante. Tão fascinante quanto. Eu tenho alguns quadros que eu sou apaixonada, né? Que é o quadro de culinária. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Pois é, né? Esse quadro. Eu tenho 2 quadros lá que são meus. Como é que é você na cozinha, Silvana? Eu mando bem. Na cozinha. Então, ninguém me imagina. As pessoas, às vezes, me veem fazendo compras no supermercado e não acreditam. Que a única aqui que a gente sabe da rádio aqui que manda bem na cozinha é a Olívia. Isso aí é um desafio para eu trazer uma... Olívia? Já sei que você quer. Quarta-feira, Olívia. A Olívia manda bem. Lá, hein? Eu também, eu gosto muito de cozinhar. Gosto muito também, mas o quadro de culinária surgiu em função disso, de gostar da gastronomia. E é por isso que eu não faço... Mas você gosta de fazer pratos? Pratos. Né? Trivial eu não gosto, não. Não tenho paciência. Arroz com feijão você não tem paciência, não. Se eu já tenho o melhor feijão e arroz na casa da minha mãe, eu não preciso fazer. Esse eu pego carona, entendeu? Tá. Mas assim, o quadro que é legal é porque nós invadimos as cozinhas de pessoas de várias profissões. Né? Não é só a dona de casa, não é só o chefe. É o médico, é o advogado, é o jardineiro, é o porteiro. Então, é um quadro muito eclético e democrático. Você vai à cozinha daquela pessoa. Porque cozinhar tem ciência, né? As pessoas pensam que não tem, que é qualquer coisa, que basta você botar na panela. Não é assim, não. Pega uma receita, quem não gosta de cozinhar... Pega lá os ingredientes, o modo de preparo, coloca uma pessoa que gosta de cozinhar e aquele que faz por obrigação e vê se o gosto é o mesmo. Não é. É complicado. Comida é amor também, né? Tem que ter. Tem que ter acima de tudo, né? Muito amor. Quais são os teus quadros lá no programa? Você tem um programa tem um quadro com Conhecendo Petrópolis, com Joaquim Eloy, que é um quadro que, assim, também faz muito sucesso, que nós contamos a história que ninguém conta, Joaquim... dispensa comentários. O Joaquim conhece a história de Petrópolis. É fantástico. Eu chamo ele de HD vivo. É o segundo professor Lacombe. É verdade. Né? O professor Lacombe conhecia a história, os meandros palacianos. Né? Saudade do mestre Lourenço Lacombe, muitas saudades. Então, conviver com Joaquim é uma grande satisfação. Eu tenho essa sorte de conviver com Joaquim Eloy. O quadro de culinária, que é o Memórias com Sabor. Tem o quadro de saúde e sempre algum entrevistado ligado à cultura. Esses são, assim, é a receitinha do bolo. Certo. Fazer um programa de variedades é complicado. Como você começa a elaborar a tua pauta? Como eu começo? Então, quando você tem quadros fixos, facilita muito a vida, porque aí você já tem um norte, tem um ponto de partida. Certo. Nesse da cozinha, por exemplo, você já aborda como? Você vai à casa da pessoa, é isso? Às vezes eu descubro alguém que faz um prato muito gostoso, eu procuro a pessoa e pergunto se aceita, né, fazer parte. Ou vou a algum restaurante, ou os chefes me procuram. Hoje acontece ao contrário.
As pessoas também me procuram para participarem. Aí tem uma dona de casa que eu descobri que aquela receita é gostosa demais. Poxa, vamos fazer isso no programa também? E por que eu vou à cozinha da pessoa? E não tive uma cozinha fixa, vamos dizer assim. Como eu gosto muito de cozinhar, eu gosto das minhas panelas, das minhas colheres, do meu fogão. Então, eu parti desse princípio. Eu falei, poxa, se eu que gosto de cozinhar, eu gosto de ter, né, à minha volta os meus utensílios, eu parto do princípio que essa pessoa também vai gostar de cozinhar no seu próprio ambiente. E tem sido isso. Tem sido assim. Tem sido assim. Quantos anos você está com o programa? 3 anos e meio. 3 anos e meio. TV, Sucesso na TV. Sucesso é por conta dos amigos. Não, é verdade, é verdade. É verdade. Ô, Silvana, política nada? Não. Distância? Não tenho partido. Eu acho que o processo político ele é importante, mas eu não tenho a menor intenção. Nunca tive. Posso dizer, nunca terei, porque a vida muda. Sim, lógico. Mas, assim, eu gosto de participar do processo político nos bastidores, de cobrar nos bastidores. Quando eu vejo alguma coisa que está errado, que eu posso contribuir, é ligar para os seus governantes, é cobrar, mas eu diretamente não tenho a menor intenção. Cargo político? Eu não gostaria de ter, sendo muito sincero. Já me foi oferecido algumas vezes, foram oferecidos em outras situações. Não fui seduzida, mas a palavra nunca então, não vamos pode lá. ter... Você que é uma pessoa também voltada para a cultura, eu gostaria de ouvir a sua opinião acerca do que foi a festa de Natal na nossa cidade. O que você achou? Paulo, eu acho que Petrópolis... Aí agora eu vou falar até como turismóloga, que não atuo mais. Certo. Petrópolis tem um potencial turístico como poucas cidades do nosso país possuem. Nós temos história, nós temos gastronomia, nós temos a parte ecológica, temos polo de modas. O dia que, de fato, os governantes, os empresários conseguirem entender essa ferramenta que nós temos, Petrópolis não vai precisar de mais nada. Gramado é uma cidade que respira turismo 24 horas. O que Gramado tem de história? Ela é cenográfica. É cenográfica. É uma cidade cenográfica. E ela vive do turismo. Só, exclusivamente. Assim, você entra na cidade... Você respira turismo respira. Lá. Os profissionais são capacitados. São educadíssimos. Educadíssimos, preparados para... A cidade respira turismo. Então, o Natal que aconteceu, ele é um modelo que pode ser aprimorado para que a cidade, de fato, comece a entender a sua razão. Poxa, nós somos milionários. A cidade é milionária. O potencial da nossa cidade turístico, volto a dizer, como poucas cidades do nosso país, sem medo de errar. Exatamente. O que falta, talvez... gente preparada para levar essa cidade para frente. Né? Mapeamento, né? Tudo isso. Planejamento. A cidade que tem que ser mais bem tratada. Petrópolis é muito maltratada. Sim. Né? Ela não pode ser maquiada. Mas ultimamente nem maquiagem estão fazendo, né? Ela precisa assim... A cidade tá de buraco, tem até alma. Isso nos preocupa, né? Bastante. Tratam mal o turista, porque não tem estacionamento, não tem absolutamente nada, o turista fica perdido aqui na cidade. Realmente a gente tem que dar uma mudança, uma guinada na nossa cidade. Porque tem potencial. Tem potencial para isso. Bastante. Concordo com você plenamente. Não é? Silvana, estamos chegando ao final do nosso programa. Acabou. Pois tá vendo só, o tempo passa, a gente nem vê. Falo muito. Não, mas você veio para aqui para falar, eu vim para escutar. Né? Eu gostaria de deixar os nossos microfones para a sua despedida, para você dizer aí o que você quiser aos nossos ouvintes. Antes de mais nada, agradecê-lo, principalmente pela paciência, né? Porque, foi um prazer. assim, sábado eu nunca estou em Petrópolis, é muito difícil eu ficar. E dessa vez eu falei, não, eu vou.
Mas também nunca dei bolo, né? Não. Bolo não dei, não. Não deu, não. Mas quero agradecer realmente, muito feliz por estar aqui, por oportunidade, parabenizá-lo, porque seu programa realmente é um sucesso. Acho que você não tem noção da repercussão do seu programa. Que bom, a gente fica contente. Mas é para ficar mesmo. E agradecer a todos que estão em casa também pela oportunidade. E eu queria parabenizá-la mais uma vez pelo seu livro, né, pelo seu sucesso. A sua noite de autógrafos, várias que já aconteceram, são sempre cercadas de sucesso realmente. Então, parabéns para você e muitas realizações nas próximas obras aí. E esse projeto seu aí de teatralizar o seu livro, que ele se transforme num grande sucesso também. E eu tenho certeza que vai ser, né? Parabéns, Silvana. Muito obrigado pela sua presença. Bom, ouvintes, eu gostaria, antes de encerrar o nosso programa, falar aqui a respeito, eu estou cansado de reclamar a respeito disso. Nas quartas-feiras, durante o debate 1550, aqui no programa do Jorge Luiz, já falei também aqui no nosso programa e vou reprisar. Eu quero saber se Petrópolis tem policiamento nessa cidade, porque não é possível mais. Não se aguenta mais viver na rua Dr. Nelson de Saerp. É uma loucura. Aquilo virou um hospício. Todo mundo ali vai terminar surdo. Essas motos desenfreadas, com os canos de descarga abertos, são carros fazendo com barulho, também acelerando. É um verdadeiro descalabro isso. Nós não temos policiamento à noite. Não se consegue dormir. É 2 horas da manhã, você acorda com aqueles tiros de moto. Isso não é possível. E não se consegue nem ouvir televisão dentro de casa, dentro do apartamento. Eu moro no 6º andar, eu não consigo ouvir televisão. Tem que botar no volume 50 para que a gente possa ouvir. É um absurdo o barulho ensurdecedor que essas motos estão fazendo. Ou se toma uma providência contra isso, ou então nós vamos terminar tudo surdo aqui nessa cidade. Parece que só entende a hora que a gente fechar aquela rua ali, vai dar um nó no trânsito desgraçado. E eu vou promover isso, estou avisando, hein? Eu vou promover. Se não tomarem uma atitude, eu vou promover de fechar a rua. Estou avisando. Eu sou maluco mesmo. Porque não se consegue mais, de jeito nenhum, dormir em paz naquela rua. É uma série de gente voltando bêbadas, embriagados pela rua, falando palavrões dos mais altos escalões aí. É uma coisa absurda. Não se tem sossego. Policiamento não tem de noite, quer dizer, então a cidade fica entregue às traças, ou se toma uma providência, ou então nós vamos tomar uma providência. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Desculpa, amigos, aí a gente às vezes se exalta, fica chateado, mas realmente a gente tem que falar. E chega um momento que não dá mais para entender, né? Ou se toma uma decisão, ou então a gente vai tomar, nós vamos tomar a nossa decisão. Porque eu estou vendo que vai ser o único caminho que a gente vai ter ali. É um verdadeiro absurdo isso. Essa cidade é uma cidade de loucos, com esses barulhos dessas motos. As pessoas são irresponsáveis, andam por cima, vêm até na contramão. É um absurdo. A hora que houver um acidente feio ali, aí vão tomar as providências que devem tomar. Então eu já estou avisando mais uma vez e espero que seja a última vez que eu estou falando sobre isso. Muito obrigado aos nossos ouvintes da nossa Rádio Imperial. Obrigado a Anair, a Marilene, a Norinda e a tantos quantos ligam aí para nós, né, durante o nosso programa. Lucas, um abraço, boas férias. Né? É com prazer? Prazer é mais caro, hein, rapaz? Um abraço para você, boas férias para você, férias merecidas. E obrigado, Rangel, aí na gravação. Um abraço a todos, até semana que vem. Fui!